A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, amigos, graças a Deus, estamos aqui nesta noite para juntos aprendermos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Como eu tinha prometido aos irmãos, como eu tinha prometido a vocês, que nesta noite eu estaria transmitindo esta live, tá? E trazendo um conhecimento para vocês a respeito do jejum, tá? O valor do jejum, a importância do jejum, tá? De antemão, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Também quero agradecer você que tem divulgado esse trabalho, que tem falado para alguém, tá? Que tem compartilhado. Deus te abençoe poderosamente, tá? Que Deus possa retribuir isso a você, tá bom? Quero falar para você também, nesta noite, né? Anotando algum comentário que vocês for deixar aí, tá? No vídeo. Hoje nós não vamos assim cantar, tá bom? Eu quero passar o tempo todo com vocês falando a respeito do jejum. Ouça bem, eu tô falando aqui até entrar mais pessoas, né? Já temos 24 pessoas aí conectadas. E, é claro, não importa o número. O importante é que esse vídeo seja feito e eu creio que muitas pessoas vão ver. A minha intenção é que vidas sejam abençoadas através desta palavra. Quero pedir a você, tá? Compartilhe este vídeo. Pode compartilhar porque você não vai se arrepender, tá? O que eu aprendi a respeito do jejum e o que jejum já fez na minha vida, olha, se não fosse isso, nem sei o que seria de mim. Claro que acima de tudo Deus, mas não podemos esquecer que o jejum é uma das ordenanças de Deus, tá? E a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus já obedece, então é importante. E o jejum é algo pouco comentado. O jejum é um assunto que poucas pessoas falam sobre ele, tá? Muitas pessoas têm desejo de jejuar, muitos têm vontade de fazer, mas não entendem, não compreendem, e muitos gostariam de saber. Eu mesmo fui uma pessoa que, quando eu comecei na minha vida espiritual, eu cometi muitos erros mesmo, discernente ao jejum, por falta de conhecimento. O próprio Jesus, ele disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, tá? Então a gente erra por não conhecer. E lá em Oséias fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, a falta de conhecimento também te leva a perder bênçãos, a perder vitórias, tá? Então, esse assunto que eu vou trazer aqui hoje para vocês, que eu vou abordar para vocês, tá? Eu quero que você compartilhe ele, porque eu quero que milhares de pessoas vejam este vídeo e tenha pelo menos uma base, né? Um básico a respeito do jejum, porque, olha, vamos lá, deixa eu só te dar essa introdução para você. Vou começar agora já, hein? Não perca. Aí depois eu vou ler um texto da Bíblia. Se você notar na Bíblia, todos os homens que tiveram sucesso com Deus, todos os homens que alcançaram um nível espiritual elevado, eram homens que tinham conhecimento do jejum e praticava o jejum. Todos os homens. Se você olhar na Bíblia Sagrada,
tá? Isso foi ordenado pelo próprio Deus. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu quero passar assim um básico para vocês. Agora escuta, isso vai ajudar muito. Vai ajudar. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo este vídeo, vocês nunca ouviu isso, tá? Nunca ouviu isso. Pra vocês terem uma ideia, eu vou mencionar aqui, porque eu sei que tem pessoas me vendo lá em Bom Repouso, em Minas Gerais. Eu cheguei lá uma vez para pastorear uma igreja e, segundo o relato lá, fazia muitos anos que ninguém aceitava Jesus. E eu falei, meu Deus, eu vou fazer o quê? E eu apliquei ao jejum. Apliquei o jejum, a oração. E vai lá hoje. Hoje existe uma grande igreja lá, uma linda igreja. Inclusive tem pessoas de lá conectadas conosco. A José Bueno é de lá. Tá? Esse foi um dos que, foi o primeiro assim que Jesus salvou lá. Tá? Salvou na quinta e no sábado Deus já batizou ele com o Espírito Santo. Hoje ele é um grande ganhador de alma lá. Foi através do jejum, para quebrar as barreiras de Satanás. Eu vou mostrar texto para vocês na Bíblia Sagrada, que existe tipo de demônios que o próprio Jesus disse, só sai se for através de jejum e oração. E não é demônio, mas não estou endemoniado, mas quando Jesus cita esta história, foi um jovem que estava doente, tá? Era um jovem que estava doente. Quer dizer, era um tipo de doença lançada por um demônio. E Jesus disse, e esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Depois eu vou mostrar para vocês. Veja o poder do jejum. Tá? É tão forte isso que, ó, para vocês verem. Moisés, quando Deus foi dar a lei para ele, Deus ordenou que ele subisse ao monte e ficasse 40 dias jejuando. Por quê? Jejuar se não tivesse nenhum sentido? Por que praticar o jejum se não tivesse nenhum valor, nenhuma importância? E nós poderíamos citar vários outros casos, por exemplo, Jeosafá, é uma história conhecida. Quando veio 3 reinos contra Jeosafá, para destruir o reino de Jeosafá, ele era um rei que andava na presença de Deus. Ele era um rei que tinha comunhão com Deus. Qual foi a primeira coisa que Josafá fez? Ele ordenou um jejum para toda Jerusalém. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele sabia, ele tinha conhecimento do poder do jejum. Ele tinha conhecimento que quando ele lançava a mão do jejum, a história mudava. Tem um relato no livro de Juízes, capítulo 20. Vocês podem ver lá depois. Agora não, agora você segue aí. Que eles saíram para guerrear e oraram uma vez, perderam a guerra. Eles oraram a segunda vez, perderam a guerra. Na terceira vez, eles proclamou um dia de jejum. Oraram a Deus. Foi, e diz a Bíblia, e Deus destruiu completamente o inimigo. O que eu quero dizer para vocês nisso é que aonde eu não chego só com a oração, eu consigo chegar com a oração e o jejum. O jejum é como uma arma que vai demolindo qualquer muralha que existe na frente. Esther, vocês sabem ali, Amã ordenou a morte de todos os judeus. E Mardoqueu mandou avisar Esther que estava marcado o dia para a morte de todos os judeus. E Esther tinha que falar com o rei e não podia. E quando ela se achou naquele apuro, o que ela fez? Manda todos os judeus jejuarem. Eu e as minhas moças jejuaremos também por 3 dias e por 3 noites. Ainda ela diz, ninguém coma e ninguém beba. Agora eu pergunto, por que Esther, sendo uma escrava, uma serva judia, chegou a ser rainha? E por que no momento de apuro, ela sabia que o jejum seria a saída para a vitória? Por exemplo, Esdra ia voltar com uma remessa de judeus para Jerusalém.
E ele disse: olha, eu me envergonhei de pedir um exército para o rei, porque eu disse para ele que a mão de Deus é sobre todos aqueles que o temem. Mas aí o povo começou a dizer: mas nós vamos viajar nesse deserto com quase 5 meses, tem os inimigos, tem isso, tem aquilo. Ele disse: já sei o que vamos fazer. Diz que ele apregoou um jejum em todo o Judá, para que Deus pudesse dar um caminho livre para eles, para Deus abençoar aquela viagem deles. E diz que eles foram, e a mão de Deus foi movida pelo jejum e a oração deles. Olha, Esdra era um homem muito sábio. E eu pergunto, o que ele via no jejum? Porque ele logo lançou mão do jejum. É porque ele tinha conhecimento do poder que tem o jejum. Estou dando uma introdução para vocês, para poder mostrar para vocês, daqui a pouco eu vou falar, tá? Várias coisas sobre o jejum que vai ajudar você a começar a jejuar a partir de amanhã já. Viu? Fique aí, aguarde aí, porque você não vai arrepender. E se puder, eu torno a implorar você. Eu imploro pelo seguinte, porque o meu dever é levar a palavra. O nosso dever é levar a palavra. Compartilha este vídeo, porque tem pessoas que são amigos no seu Face, que são amigos da sua página, que não são amigos da minha. E através do seu Face que você vai compartilhar esse vídeo, eles vão poder ver e ouvir também esse ensino. Então vamos lá. Por que não dizer de Jesus? Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Jesus era o Filho de Deus, puro de coração, puro das coisas que ele fazia. Ele não precisaria jejuar, mas ele, tendo o conhecimento que ele tinha, ele sabia a importância do jejum. E olha, ele utilizou o jejum como uma ferramenta para ajudar no seu ministério. Ele não só praticava o jejum, como também ele ensinava sobre o jejum. Ele motivava as pessoas a jejuarem. Se o próprio Jesus, Filho de Deus, fez e ensinou, significa que o jejum é muito mais do que nós podemos imaginar. Um testemunho, porque nessa hora é muito importante isso. Eu estou dando uma introdução para mim entrar no assunto com você e te dar instruções importantes. Quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, eu pensei assim, eu vou jejuar todos os dias. Naquela época não era o tanto de aula que é hoje. Você fazia o tanto de aula que quisesse. E eu fiz 6 aulas. E mais o exame, 7. E todas as aulas eu fui em jejum. Mas teve uma delas que eu não fui. Eu falei, hoje eu não vou jejuar não. Sabe quando você amanhece meio... E eu fui sem jejuar. Quando eu cheguei lá, o instrutor disse para mim, Ademir, aconteceu um problema. E eu disse, que problema? Ele disse, rapaz, eu fui lavar o carro, encharcou o carburador e ele não pega. Nós podemos fazer com outro carro? Escuta, foi um desastre aquele dia. E na hora, o Espírito de Deus falou comigo, você viu? Quer dizer, aí todos os outros dias eu jejuei também e passei. O único dia que eu não jejuei, houve um embaraço. Escuta, Satanás, ele luta contra nós. Ele lutou contra Jesus. Na verdade, ele lutou quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, para que Jesus quebrasse o jejum. Olha a primeira tentação, se tu és o Filho de Deus, faz que essas pedras transformem em pão. A preocupação do diabo em quebrar o jejum de Jesus. Porque Satanás tem conhecimento de que o jejum destrói ele. A prática do jejum acaba com todas as armadilhas de Satanás. Tá? Então é interessante. A primeira coisa que o Espírito Santo orientou Jesus a fazer
antes de iniciar o ministério, foi jejuar. Que coisa linda, tá? Então veja, eu quero trazer esta orientação para você. Se você é uma pessoa que não tem tido uma vida de jejum, eu quero orientar você o seguinte: a partir de hoje muda isso. Muda isso. A partir de hoje comece a ter uma vida de jejum, uma vida de oração, porque Deus tem uma obra na tua vida. Muitas pessoas esperam você para pregar o evangelho. Muitas almas para ser salva depende da tua mensagem, depende da tua pregação. Mas você precisa estar preparado, tá? Aí fala assim: pastor, eu estou preparado. Irmãos, olha, se o jejum não fosse importante, Jesus não tinha praticado ele. Ele deixou como um exemplo para nós. Antes de iniciar, ele praticou o jejum. E depois foi um grande sucesso o ministério de Jesus por causa disso. Uma vez eu assumi uma igreja, tinha passado por lá 4 pastores. Todos os 4 pastores tinham saído com problema. Não vou falar qual é a igreja. E quando eu cheguei lá, Deus me orientou. O pessoal falava para mim: pastor, essa igreja não vai. Essa igreja não cresce. Essa igreja parece que nasceu para sofrer. Não adianta. Passou homens de Deus aqui e o negócio não foi. E ali, Deus me orientou a jejuar. Era no começo ainda da minha fé. E eu jejuei, eu me lembro, 53 dias. No final, Deus me mostrou uma visão muito grande de um demônio que atacava pessoas e destruía. E depois que atacou aquelas pessoas e destruía, ele veio sobre mim. E quando ele foi me atacar, eu lembro que eu levantei a mão naquela visão e eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus. E aquela corrente destruiu e aquele demônio explodiu e sumiu. E aquela igreja cresceu e até hoje eu tenho notícia que aquela igreja é uma igreja que prospera. Ouça, talvez você tenha tido muito desejo de fazer a obra, mas tenha tido pouco sucesso. Talvez você é uma pessoa que deseja pregar, você deseja cantar, você deseja fazer evangelismo e não tem tido muito sucesso. Eu quero te orientar hoje. A partir de hoje, o teu ministério, a partir de hoje, a tua família, a partir de hoje, a tua vida pode mudar em outra, se você passar a praticar isso, tá? Vamos lá então. Eu quero começar. Para começar, eu quero ler um versículo da Bíblia, tá? Eu quero ler um versículo bem básico, Mateus, capítulo 6, versículo 16, que diz assim, ó. Se você tiver alguma dúvida durante eu vou falar, por enquanto ainda não tem dúvida, porque eu não entrei nos assuntos, tá? Eu vou entrar agora, tá? Você pode escrever aí, tá? Perguntando. Se todas as perguntas eu não puder responder hoje, eu respondo, eu faço um novo vídeo e respondo para vocês. Mas diz assim, ó, Mateus capítulo 6, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejua, mas a teu Pai que está em oculto, escuta isso, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. A primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é que todo jejum existe uma recompensa. O que é uma recompensa? É um pagamento. Tá? Já fala. Olha que Deus não deixa nada de graça. Você viu aquele ditado? Deus não deve para ninguém? Até o jejum, se você fizer, ele garante, ele promete uma recompensa. Ó, o versículo 18. Para não parecer aos homens que jejua, mas a teu Pai, que está em oculto. O teu Pai que vem em oculto te recompensará. Significa, cada jejum feito existe uma recompensa. 2 jejum, 2 recompensas. 3 jejum, 3 recompensas. 4 jejum,
4 recompensas, nenhum jejum, nenhuma recompensa. Pô, mas então o jejum é importante mesmo? Sim, eu estou te dizendo. Aí vem a pergunta, por que então que muitos não jejuam? Primeiro, porque não é fácil. Levantar pela manhã, recusar aquele cafezinho cheiroso, recusar aquele pãozinho com manteiga. Meu irmão, olha, tem que ter fé. Aquele bolo, né? A Milton está aqui do meu lado, bota a cabeça aqui. Ouça. Segundo, por que muitos não jejuam? Porque não conhecem a importância e o valor que tem. O jejum foi um exercício para a vida espiritual de Jesus. Pode ser para a sua também. Pode ser para a sua. Vamos lá então. Eu vou passar para vocês algumas normas do jejum, tá bom? Vou pegar a Bíblia Pentecostal. A Bíblia Pentecostal. Se alguém não tiver a Bíblia Pentecostal, compre ela. Não estou ganhando para fazer propaganda não. Mas é muito boa. Tem comentários bons. Tá? Vamos lá. Primeiro, o que é jejuar? É abster-se de alimento, parcial ou total. Tá bom? Eu vou meio rápido, mas eu vou citar algumas coisas importantes. Depois você tem o cuidado para ver esse vídeo várias vezes, tá? E anotar as coisas que eu for falando. Não precisa anotar agora. Você vai ficar com esse vídeo aí, você compartilha pro seu Face, vai ficar com uma mensagem aí de graça, não vou cobrar nada, para você ouvir quando você quiser. Quando eu comecei, eu procurei ouvir mensagens, tá? Mas não tinha, eu fui aprendendo sozinho e ouvi alguns, perguntava aqui, perguntava ali, e hoje eu cheguei nesse sentido. Vamos lá. Segundo a Bíblia Pentecostal, tá? No capítulo 4, tá? Aliás, vamos ver aqui, no capítulo 6, no comentário da Bíblia Pentecostal, capítulo 6, versículo 16, vocês vão ver aqui, quem quiser ver, mas vamos lá. Há 3 tipos principais de jejum, ou 3 formas principais de jejum. Guarda aí, já vou tirar dúvida de muita gente. Primeira forma, é conhecido como jejum absoluto. O que é um jejum absoluto? É onde você não come nada e não bebe nada. Você não come nenhum tipo de alimento, não toma nenhum tipo de líquido, muito menos água. Isso é conhecido como jejum absoluto. Bom, porém esse tipo de jejum, você não vê ele na Bíblia além de 3 dias. Ou 72 horas. Por exemplo, Esther fez esse jejum, ela até citou 3 dias, 3 noites, sem comer e sem beber. Todo lugar que alguém fez o jejum e não bebeu água, tá falando, não comeu e nem bebeu. Também, Paulo, em Atos capítulo 9, diz que ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Tá? Moisés, no jejum que ele fez, ele ficou 40 dias e 40 noites, não comeu e não bebeu, mas lá foi um jejum, vamos dizer assim, por intervenção divina. Ele foi sustentado por Deus. Não faça isso, porque além de 3 dias, pode prejudicar o teu organismo. Também está explicando na Bíblia Pentecostal, no comentário dela. Tá? Pode desidratar o teu corpo, pode entrar algum problema no teu rim. Tá bom? Então, não faça além de 3 dias. Isso é o jejum absoluto, que seria o primeiro. Segundo, é conhecido como jejum normal. O que é o jejum normal? Você não come nenhum tipo de alimento, não toma nenhum tipo de líquido, mas pode tomar água. Pastor, é isso? Você não pode comer nenhum tipo de alimento, tomar nenhum tipo de líquido, mas pode tomar água. E, novamente,
segundo a Bíblia Pentecostal, no capítulo 4, tá? Vou olhar aqui para você, de Mateus, tá? Capítulo 4, no versículo 2, a explicação está dizendo que Jesus provavelmente praticou esse tipo de jejum, tá? Ele não comeu, mas bebeu água. Por quê? Porque no final dos 40 dias, é bem claro lá dizendo o seguinte, e terminando os 40 dias, ele teve fome e não sede. E normalmente quando jejua, a primeira coisa que a gente sente é falta de água. Mas ali não menciona isso. Lá menciona que ele sentiu fome e não sede. Pô, se ele sentiu fome e não sentiu sede, é porque ele tomava água, tá? Que é o jejum normal, tá bom? Depois eu vou explicar a importância desse jejum normal com água, tá? Principalmente para quem toma medicamento, tá? Talvez você tome medicamento, eu posso jejuar ou não? Quando for jejuar, tem que deixar o medicamento ou não? Eu vou explicar isso depois, que é uma das dúvidas que muitas pessoas têm e que pergunta para a gente. Vamos lá então. Terceiro tipo de jejum, terceira forma de jejum, seria o jejum parcial. Também encontrei isso na Bíblia Pentecostal. E cita até o jejum de Daniel. Quando Daniel foi jejuar, capítulo 10 do livro de Daniel, diz que ele ficou por 3 semanas, 21 dias, onde ele não comeu comida desejável. Isso é, você abre mão de alguns tipos de alimento e não outros tipos de alimento. Por exemplo, você pode comer fruta, legumes, às vezes uma sopinha, né, rala, mas não uma comida forte. Seria um jejum parcial. Alguns estudiosos, diz que esse daí não chega a ser um tipo de jejum, tá? Mas a Bíblia Pentecostal menciona isso e eu achei legal, levando em conta que quando Daniel fez aquele jejum, lá no capítulo 10, ele tinha mais ou menos 80 a 84 anos de idade. Já era um homem bem avançado na idade, então por isso ele não fez um jejum absoluto, tá? E nem um jejum normal, ele fez um jejum parcial, tá bom? Ele sobreviveu durante 3 semanas e ele alcançou a vitória. Inclusive lá ele repreendeu um demônio que estava lutando contra a bênção dele. Olha bem, quando o anjo veio com a bênção, o demônio travou o anjo, cercou o anjo. Eu não vou falar hoje, mas existe uma hierarquia de anjo. Existe um anjo mais forte do que o outro. Correto? Existe um anjo mais forte do que o outro. E quando veio um anjo, um outro demônio foi lá e cercou, porque o demônio também era anjo. E Daniel ficou lá no jejum e na oração durante 21 dias. Aí, o que aconteceu? Deus enviou um reforço. Vamos usar essa expressão, né? Miguel. Tá? Miguel é considerado um dos anjos mais poderosos que tem no céu hoje. Ele veio, pá, e Gabriel trouxe então a resposta para Daniel. Mas ele ficou jejuando. O jejum fez com que essas muralhas caíssem. Tá? Deixa eu tomar um pouquinho de água, dá licença. Fizeram pergunta, tá? Fizeram pergunta? Uhum. Já estão fazendo pergunta. Daqui a pouco eu respondo, tá bom? Então vamos lá, tem esses 3 tipos de jejum. Não vou deter muito aqui. Agora vamos lá. Como jejuar então? Eu vou entrar agora trazendo algumas coisas básicas que lhe ajudarão, tá? Você jejuar. Vamos ver a pergunta. Quem sabe eu já posso falar alguma coisa. Que pergunta? Pastor, quando a gente está em jejum e tem um medicamento para tomar, a gente pode tomar o medicamento? Aí aqui já está falando sobre o medicamento. Ednésia Costa. Se a gente tem um medicamento para tomar, vou jejuar, posso ou não? Eu vou responder, tá, irmã? Espera aí que eu vou responder isso. Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma folha para vocês verem, tá? Na verdade eu tenho uma apostila sobre jejum, tá bom? E eu tirei algumas folhas dela só para poder passar para vocês hoje. Vamos lá então. Primeiro, como começar um jejum? Então eu vou ser rápido, tá? Que hora que é, Milde? Para mim não... 8 e 2. 8? E 2.
8:02, já falei meia hora. Vamos lá. Como começar um jejum? Isso é muito importante. Ó, toda vez que você for começar um jejum, toda vez, pega uma toalhinha pro pai lá, filha. Na pasta do pai tem. Toda vez que você for começar um jejum, faça uma oração antes. Essa é uma orientação que eu passo para você. Tá bom? Deus conhece tudo? Conhece. Mas faça uma oração antes. Como, por exemplo? Um exemplo. Vamos supor que eu fosse entrar num jejum agora. Eu iria dizer assim, ó. Senhor, nesse momento eu vou entrar num jejum e peço ao Senhor tal coisa. Aí tem o objetivo do jejum que você vai apresentar. A partir daquele momento você está jejuando. Tá? Agora vamos lá. Você ora para entrar e também ora para sair. Tá bom? No outro dia, quando você for entregar o jejum, antes de comer qualquer coisa, você vai orar também. Como? Senhor, até esse presente momento eu fiz um jejum e eu entrego ele nas tuas mãos. Aí você apresenta a Deus o objetivo daquele jejum, que eu vou falar aqui também orientando você. Então vamos lá. Como entrar no jejum? Faça uma oração, apresenta a causa porque você vai jejuar, e quando você for parar de jejuar, ore também entregando a Deus. Quantas vezes eu ia trabalhar em jejum, e para entregar esse jejum, eu ia no banheiro. Tá? Eu ia no banheiro, com um cabelinho aqui. Eu ia no banheiro e orava, Senhor, eu jejuei até aqui, receba meu jejum, Senhor. Esse jejum eu fiz em favor do Senhor salvar minha família. Né? Naquela época eu trabalhava, e salva minha família, Senhor. Ou então eu quero um dom espiritual, ou então o Senhor me ajuda a passar essa guerra espiritual que eu estou passando. Eu apresentava a Deus o objetivo daquele jejum, tá bom? Ficou explicado? Qualquer dúvida depois vocês me perguntam. Segundo ponto, apresente sempre um jejum. Por que você vai jejuar? Pastor, para que eu posso jejuar? Para várias coisas, qualquer coisa. Por exemplo, Moisés jejuou para receber as tábuas da lei. Josafá jejuou para poder combater uma guerra, um inimigo que vinha vindo. Viu? Jesus jejuou para se preparar espiritualmente no ministério dele. Então você pode jejuar para Deus batizar com o Espírito Santo, você pode jejuar pedindo o dom espiritual, você pode jejuar em favor da salvação de alguém, da cura de enfermidade de alguém, para repreender guerras espirituais. Você pode jejuar para qualquer coisa que você quiser. Até você que é solteiro pode fazer jejum para Deus preparar uma moça ou um rapaz para você casar. E eu fiz isso. Aí você podia falar, mas pastor, jejum não é espiritual? Não. Se você não tem um bom casamento, como você vai ter uma vida espiritual boa? Escuta isso. Escuta isso. Eu ia ser padre. Eu ia estudar para padre. Com 19 anos, Jesus me salvou, me chamou para o evangelho. Eu fui. Comecei a frequentar a igreja de crente. Aí eu disse, não quero casar mais nunca, né? Porque aí falaram que eu tinha casado, eu falei, não vou querer casar. Aí falaram, não, você tem que casar, pastor casa, coisa e tal, você tem chamada de Deus, coisa e tal, né? Eu achei que era igual na igreja católica, que ser padre não podia casar. Não, tem que casar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz 3 dias de jejum e falei, Deus, eu quero uma esposa. E incrível que pareça, naquela semana veio um pastor pregar na igreja, e ele olhou para mim e disse, olha, eu vejo naquele jovem ali, ó, é um par de aliança, e uma moça vestida de noiva do lado dele. Deus vai preparar um casamento para você. Olha, não é coincidência? Não é coincidência, irmãos. É Deus. Ele respondeu. Então vamos lá. Você pode jejuar para aquilo que você quiser, tá bom? Vamos lá então. Terceiro, o horário de jejum. Que horário eu devo começar? Aqui tem diversas opiniões. Guarda isso. Tem diversas opiniões. Eu vou passar todas elas para vocês, rapidão. E você depois, na direção do Espírito Santo, escuta isso. Na direção do Espírito Santo, tá? Vê lá que tem mais gente. Tem mais 3 perguntas. Vamos lá, depois eu respondo. Eu estou vendo aqui. Ó, na direção do Espírito Santo, que até hoje, quando eu vou jejuar, eu faço sempre na direção do Espírito Santo. Seja guiado por Ele.
Seja dirigido por Ele na barra, súbia. Eu senti a presença dele aqui agora. Ele se alegrou de eu falar isso, porque é muito importante. Porque a gente está falando sobre o jejum, mas não podemos esquecer que tudo sobre isso tem o Espírito Santo que nos orienta, que nos guia, que nos protege. Ele levou Jesus para jejuar. Olha, Jesus tinha motivo para festejar. Ele foi batizado nas águas. No mesmo dia que ele batizou nas águas, ele foi batizado com o Espírito Santo. No mesmo dia que ele batizou nas águas, foi batizado com o Espírito Santo, ele ouviu uma voz do céu que dizia assim, ó, este daí é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Olha, 3 coisas poderosas aconteceram na vida de Jesus. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e uma voz falou do céu. Ele tinha motivo para chegar em casa, falar para o pai, para a mãe, para os vizinhos, para se alegrar, para fazer festa, não é verdade? Mas sabe o que Deus fez com ele? Jejum. Jejum. Diz que ele, cheio de Espírito Santo, foi para o deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites. Enquanto muitos jejuam, aqueles que têm, aliás, enquanto muitos festejam, aqueles que têm chamada, jejua. Enquanto muitos estão para um lugar, para o outro, aqueles que têm chamada, está na oração, está no jejum, está na leitura da palavra. Amém? Isso não é para todos, isso é só para alguns. Você que está me ouvindo aí, é para você. Porque senão você não estaria ouvindo. Isso aqui é uma orientação de Deus para a sua vida. Vamos lá então. Qual é o horário que eu devo começar o jejum? Ó, tem vários horários. Primeiro, vamos lá. Os judeus começavam o dia para eles, não sei se vocês sabem, começava às 18 horas. Por exemplo, se fosse aqui os judeus, nós aqui hoje é segunda, né? Hoje já seria terça. Depois das 18 horas, das 6 horas da tarde, seria terça já. Até amanhã às 18 horas. Então a maioria deles começava esse horário aí. Tá? Vamos lá. Muitos defendem essa tese. Outro ponto. Para nós aqui, que hora começa o dia? Às 0 horas. Meia-noite começa um outro dia. É fim de um dia e o começo de um outro dia. Então, muitos, tá, defendem essa ideia de começar o jejum meia-noite. Tá bom? Já passei 2 horários para vocês. Outra tese. Outros defendem a ideia da seguinte forma. Não importa o horário. O importante é que eu comece um jejum. Então, um exemplo. Se ele vai deitar às 9, ele entra no jejum. Se ele vai deitar às 10, ou às 11, ou à meia-noite, ele entra no jejum. Ele só não entra depois da meia-noite. Se ele for deitar às 3 da manhã, ele já entra à meia-noite. Mas se ele for deitar às 10, ele não vai esperar meia-noite para entrar. Ele já entra quando vai deitar. Senhor, no momento eu vou deitar, eu entro no jejum, tá? Vamos dizer uma coisa particular. Eu, pessoalmente, no começo eu entrava meia-noite, tá? Depois que eu aprendi tudo sobre isso, que o importante é fazer o jejum e não o horário, o que eu fiz? Quando eu vou deitar, eu entro no jejum. Se eu for deitar agora às 9 da noite, eu entro às 9 da noite. Tá? Um outro sim. Muitos entram pela manhã, às 6 da manhã. Tá? É uma coisa interessante. Deixa eu passar isso para você. Eu pesquisei e segundo os médicos, a partir do momento que você para de ingerir alimento, você começa um jejum. Por exemplo, quem de vocês que está me ouvindo, que já foi num médico, e o médico pediu 12 horas de jejum para fazer um exame. Então vamos supor, você vai fazer o exame 7 da manhã, e ele pede 12 horas de jejum. Que hora você tem que começar o jejum? Às 7 da tarde. Às 7 da tarde, até às 7 da manhã daria 12 horas. Então eu poderia comer até 6h30? Sim, normal. O médico vai falar, normal, você pode comer até 6h30, só não pode comer a partir das 7. Porque a partir do momento que você não come, você entra assim em um jejum. Por exemplo, vamos supor que você janta agora. Agora é 8 e pouquinho, você janta agora 8h30. E não come mais nada. Amanhã, às 8h30 da manhã, ou da noite, você vai falar o quê? Faz 24 horas que eu não como. Em outras palavras, faz 24 horas que eu estou jejuando. Então, vamos lá. Muitos vê por esse lado. Então, muitos, eles acabam entrando às 6 da tarde, às vezes às 3 da tarde, tá? Para ele não importa o horário. Para ele o importante é ele entrar no jejum e
ficar um período prolongado. Deu para vocês entender? Aí você vai ver a direção de Deus e também tua consciência, porque às vezes tem muito que vai fazer um tipo de coisa e a consciência fica lá, não. Não é isso? Tá bom? Então, veja a direção do Espírito Santo. Um dos sinais do Espírito Santo seria sinal verde, vermelho, amarelo. Igual o sinaleiro lá, né? Vermelho significa, cuidado, não vai. Para. Quando você sente aquela alegria, posso. Quando você fica lá meio tenso, questione um pouco. Mas vamos lá então. Qual foram as outras perguntas? Deixa eu ver a outra pergunta que fizeram aqui. Marcos Ortiz. Pastor, meu trabalho Pera um pouquinho. Que, amor? 7 da noite. Sim, muitos podem entrar às 7 da noite, não tem perigo. Tá? A minha esposa me orientando também como jejuar. Fácil não, né? É uma bênção de Deus. Vamos lá. Marcos Ortiz. Pastor, meu trabalho é pesado. Posso fazer o jejum parcial? Ou é bom eu jejuar só aos domingos e feriados? Tá, vou te responder facinho. Quando estiver trabalhando, faz o parcial. Quando não tiver, faz o absoluto. Respondido. Deus vai receber? Lógico. Tudo que você faz para Deus, Ele recebe, irmão. Tudo. É claro, eu vou falar também o horário que você vai ficar. Qual é o período? Aí você faz um período menor. Ao invés de você fazer um período maior, você faz um período menor para não prejudicar o teu organismo. Tá? O jejum é espiritual, pastor. O jejum não prejudica? Sim. Lá no Salmo 106 ou 109, acho que é o Salmo 109, e o versículo 26, Davi disse, de jejuar, a minha carne emagrece e as minhas pernas estão bambas. Então Davi era um homem que jejuava muito. Ele chegou a perceber que ele estava emagrecendo demais, chegava a ver que a perna ficava até bamba de tanto jejuar. Vai, segunda pergunta. Écio Inácio. O jejum tem que ser confidencial? Ou seja, é bom não dizer a ninguém que está jejuando? Tá, vou responder também daqui a pouquinho. Como aquela do remédio, eu vou responder a sua. Fica tranquilo que eu vou responder, tá dentro do meu... Vamos lá. Tem mais um. Qual? Depois você me lembra dessas perguntas, tá? Tá. Só respondi uma até agora. Ailton Alberto. Pastor, o senhor acha que é válido um jejum da meia-noite às 7 da manhã, sendo que neste horário a pessoa que propôs o jejum está dormindo? Tá, vou responder isso também. Dá pra me responder facinho, quer ver? Aí é um período muito curto. Tá? 7 horas de jejum. Mas dormir quebra? Não pelo seguinte, Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Eu pergunto, será que ele ficou 40 noites sem dormir? Não. Então, dormir não quebra. É claro que você tem que ficar um período maior, correto? Você poderia ficar da meia-noite ao meio-dia, ou às 10 da manhã, às 11 da manhã, um período maior. Tá bom? Vamos lá então, respondido? Vamos lá então, ó. Horário de entrega do jejum. Entra aqui agora. Ó, veja bem, deixa eu te orientar. Você que nunca praticou, não vai começar um jejum prolongado de 24 horas. Você poderá não aguentar. O seu organismo não está treinado para isso. Você tem que começar devagar. Por exemplo, você vai num médico. Ele fala, o senhor tem que fazer uma caminhada. Ele vai mandar você caminhar 3 horas de uma vez? Não. Ele vai falar para você, começa 10 minutos, 15 minutos. Daí uns 3, 4 dias o senhor muda para 20 minutos, 25 minutos. E vai aumentando até atingir o objetivo desejado. O jejum também é assim. Você começa devagar. Por exemplo, respondendo a essa pergunta. Você pode ir da meia-noite às 7, tá? Eu não sei que hora que você levanta ou não. Se você levanta às 7, você fica mais umas 2, 3 horas sem comer. Do Ailton. Tá, Ailton? Você procura ir mais, porque o corpo ele está acostumado. É um vício. Correto? Então o que acontece? Acordar e já comer. Você procura, tá? Ir um pouco mais. No momento que você perceber que o negócio não está muito legal, você vai lá e come. Mas cada dia você tenta esticar um pouquinho mais. Até você ir às 9,
às 10, às 11, ao meio-dia. Então vamos lá. Para quem não tem costume no jejum, vai devagar. Vai até às 10 da manhã, fica sem o café da manhã, só almoça. Depois vai até o meio-dia, depois vai até às 3, até você conseguir fazer um jejum de 24 horas. Tá? Segundo os médicos, eu vi pesquisa na internet, que 3 horas sem comer já começa a agir o nosso organismo. 3 horas sem alimento, tá bom? Vamos lá então. Depois, tá? Tá bom? É que ela tá com a Bíblia aqui, tamanho de minha Bíblia. Vamos lá então. Até ela tá sentindo com vontade de falar aqui. Vamos lá então. É o salmo que você falou, 109. Versículo 26. Versículo 26? 24. 24, deixa eu ver aqui. Ela tá me corrigindo. Vamos ver. 109. Obrigado, meu amor. É o versículo 24 mesmo, tá? Esposa é para isso, tá vendo? Deus falou assim, vou arrumar uma auxiliadora, tá? Então é Salmo 109, 24, onde Davi fala. Olha o que Davi fala aqui, ó. De jejuar, estou enfraquecido os meus joelhos e a minha carne emagrece. Tá bom? Vamos lá então. Obrigado, amor. Te amo. Outro ponto. Ficou explicado isso daí? Tá? Aí você podia falar assim, pastor, eu vou entrar no jejum hoje. Vou falar assim, eu vou jejuar até meio-dia amanhã. Não, nunca digo o horário. Eu tinha esse hábito de falar assim, ó, eu vou entrar no jejum agora até amanhã 3 horas. Irmão, nem todo dia teu organismo responde a mesma coisa. Tem dia que você consegue ir o dia inteiro. Tem dia que quando é às 8, 10 da manhã, parece que tem desculpa a expressão, tem uma tripa querendo engolir outra. Um dia veio um irmão contar para mim que sonhou à noite, passando uma tribulação grande. E ele sonhou que ele entrou numa campanha de jejum. Talvez ele vai até ouvir esse vídeo. Ele entrou numa campanha de jejum e numa das noites lá ele sonhou que veio um frango assado correndo atrás dele falando, eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou te pegar. E ele falou, pastor, tá grande a tribulação. Tá? Sonhou com um frango tentando catar ele, um frango assado, pingando aquela gordurinha. Isso é forte, isso é forte. Vamos lá então. Nunca diga o horário de entregar. Eu sou assim, eu vou indo até o horário que eu aguento. Na hora que eu percebo, porque você conhece você mesmo, que deu aquele, eu vou lá, dobro o joelho, falo com Deus e entrego. E eu tenho a confiança de que Ele recebe. Amém? Amém? Vamos lá então. Que período de tempo posso ficar jejuando? Já falei. Nunca começa um jejum prolongado? Também já falei. Tá? Durante o jejum, cuidado com cheiro forte. Ó, você que trabalha com tinta, com cheiros fortes, até dona de casa que vai fazer uma limpeza em casa com cheiro forte, com produto, cuidado. Pergunta do Marcos. Tá? Cuidado, porque o cheiro forte, porque o seu organismo ele fica mais fraco. E o cheiro forte pode prejudicar a tua saúde. Então seria conveniente você tomar cuidado e vigiar, tá? Nesse sentido aí, tá bom? Pessoas que tomam medicamento. Aí, irmã, vou responder. Ó, irmãos, o conselho que eu dou esse é um conselho meu, Ademir, tá? Você quer jejuar, mas toma medicamento? Faz o jejum normal, que seria com água. Você toma a água e você toma o medicamento também, tá? E só não come, só não alimenta. Se o teu remédio é forte, que tem que tomar com um pouquinho de leite, coloca um pouquinho de leite. Ora a Deus, fala, Senhor, eu preciso jejuar, mas eu tenho isso daqui, a não ser que você marque uma consulta com o teu médico, fala com ele que você precisa fazer jejum para sua vida espiritual e qual seria uma orientação que ele daria para você, tá? E ele daria uma orientação, você faria uma coisa baseada em alguém que tem um conhecimento maior do que eu no organismo, amém? Mas faz isso, chegou a hora do remédio, você toma a água, tá? E jejua. Você percebeu que o organismo está meio que... Aí você vai e se alimenta, beleza? Você vai indo, vai chegar uma hora que Deus vai te curar. Ele te curando, te libertando, você fica livre daquele remédio e pode fazer um jejum absoluto, sem água, sem nada. Tem dia que eu jejuo, eu fico 24 horas, parece que eu alimentei, parece que eu comi, tá? De vez em quando eu tiro um dia, eu entro 6 horas da tarde,
no meu quarto, tranco o quarto, né? É claro, só a mulher que vai entrar lá dentro, tá? Ela tem livre acesso lá, mas ela até é prudente, entra o mínimo possível, tá? Eu entro às 6 da tarde, vou orar, quando dá o sono eu deito, durmo, acordo de manhã, não saio, eu fico 24 horas trancado lá dentro, jejuando e orando a Deus, buscando a presença de Deus. Isso é muito gostoso. Faz isso um dia para você ver. Um dia de folga, você que trabalha, você que não trabalha. Aí você vê conforme tá o que você pode fazer e a direção de Deus. Não esqueça isso. Direção de Deus. Porque às vezes você vai jejuar aí e fala, puxa, o pastor me ensinou, eu fui jejuar, morri. É claro que você não vai falar isso se você morrer, né? Mas alguém vai falar que você morreu porque jejuou. Não. Ou você foi prejudicado. Não, você tem que ser sábio. Amém? Vamos lá então. Respondi, irmã, do remédio? Edinésia, respondido, né? Durante o jejum, posso ter relação sexual? Não. Ah, mas meu esposo não é crente. Ou a esposa. E ele quer. E eu entrei no jejum. Então eu tenho que repreender ele? Não. Aí nesse caso, você é submissa a ele. Você pode entrar em um acordo. Falar, meu amor, olha, eu vou tirar um dia por semana para jejuar nesse dia, assim. Você explica, entra num acordo com ele ou com ela. Porque o jejum ele tem que ser uma bênção na tua vida, não causar brigas e confusão. Tá? Então você que tem um esposo não crente ou vice-versa, você tem que usar de prudência, tá? E se abre com ele, fala, não, eu ouvi um pastor ensinando, achei muito legal. Hoje vai em favor de nós mesmos, da nossa família, coisa e tal. Você pode falar isso. Você pode se abrir com ele, é teu esposo, é a tua esposa, tá? E fazer, beleza? Se daquele dia ele te procura, ele está sabendo que você está jejuando, não vai te procurar. Se ele não souber, ele vai te procurar. Aí é um risco que você corre, tá? Evite ficar nervoso. Eu já vi muita gente, e eu também já fiz isso. Eu estava jejuando e alguém me provocava e eu falava lá um palavrão. Que tem hora que não é fácil. Hoje a gente é bem controlado, mas no começo, irmão, no começo, parece que o dia que você vai jejuar, a comida da vizinha cheira mais, a comida que faz em casa cheira mais. Parece que aquele dia que você vai jejuar, os cachorros latem o dia a hora toda, alguém que te provoca, é isso, é aquilo, e você fica irado, é criança, é isso, é aquilo. Você fica irado, você falou um palavrão. Aí você fala assim, pronto, agora eu vou parar de jejuar, porque fiquei nervoso, eu briguei, agora não vai mais valer. Escuta. Qual foi o momento que mais Jesus sofreu tentação? Quando estava jejuando. Então o diabo ele vai lutar de todas as formas, usar todas as formas para fazer você parar de jejuar. Se você não tem uma compreensão, ele vai conseguir. Ele faz você ficar nervoso, você para de jejuar. A partir de hoje, isso não vai acontecer mais. Você ficou nervoso, ficou bravo, escapou um palavrão, peça perdão. Perdoa, Senhor. E continua jejuando. Aí o diabo vai falar, não teve jeito. Eu tentei, mas não consegui. Por quê? Porque você foi orientado. Você aprendeu a fazer. Tá? Então, não é porque você ficou irada com o filho, irada com o marido, irada com a esposa, ou irada com o vizinho, ou irado com isso, com aquilo, que você vai entregar. Não, continue jejuando. Tá? Nada pode te deter. Nada. Você tem que continuar. Vai insistindo, vai jejuando. Tá? Até o horário que Deus te orientou. Vamos ver aqui. Escovar o dente. Tem gente que fala, não, escovar o dente quebra o jejum. Você imaginou ficar perto de alguém que dormiu a noite inteira em jejum e não escovar o dente? Ainda bem que nessa época tá todo mundo usando máscara quase, né? É claro que você tem que escovar o dente. Ah, pastor, eu vou fazer almoço, eu tenho costume de relar a colher lá e provar. Nesse dia você tem que tomar cuidado. E se caso acontecer, quando você esquecer, não vai entregar o jejum por causa disso, por causa de um pingo d'água salgadinho que você relou na boca. Você acha que é isso que vai quebrar um jejum? Olha o que Jesus disse, errais por não conhecer. Quando você tem conhecimento, nada te barra. Você é abençoado por Deus.
Você está entendendo? Você é abençoado por Deus, tá? Uma vez eu jejuei, isso foi na casa da minha irmã. Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber disso. Então ela não lembra disso, né? Porque foi comigo que aconteceu. Eu cheguei na casa dela em jejum, já era 6 da tarde, eu estava já com 24 horas jejuando. Não é. Eu entrei às 10 da noite mais ou menos, era 6 da tarde, 18 horas. Já fazia umas 20 horas que estava em jejum. E ela estava fritando umas coxinhas de frango. Irmão, e quando você está jejuando, parece que o cheiro ele fica mais aguçado, sabe? Parece que as coisas ficam mais fortes. E ela deu uma lerdeada lá, a hora que ela virou e eu pá, numa coxinha e... Quando eu acabei de comer, eu falei, ai meu Deus, eu tô jejuando. Aí eu falei assim, ó, ô demônio sujo, ô diabo sujo. Mas vocês acham que o diabo tem alguma coisa a ver com aquilo? Não. Aí naquela hora, o Espírito Santo falou comigo, entrega então. Aí eu dobrei o jeito e falei, Senhor, eu não tô tentando o Senhor. Eu acabei comendo. O Senhor receba meu jejum? E eu tenho certeza que Ele recebeu. Vamos lá. Posso falar que estou jejuando? Foi essa a pergunta, né? Isso. Posso dizer para alguém que estou jejuando ou é importante o jejum ser... na leitura que nós fez do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 16 ao 18, está falando ali para não falar para ninguém. Mas deixa eu orientar você. Isso. Se alguém sabe que Jesus jejuou, é porque foi público, sim ou não? Se está escrito, porque alguém soube. E se alguém soube, quem foi que contou? Jesus. Quando Jeosafá convocou todo o povo para jejuar, foi particular? Não, foi em público. Todo mundo sabia que estavam jejuando. O que não pode, vou te orientar. Não vou nem ler a Bíblia, porque não dá tempo. A hora está passando. Que hora que é, meu amor? Já são 8h29. Olha, faz 1 hora que eu estou aqui falando. E eu não quero tornar esse vídeo muito longo, porque eu sei que você tem teu compromisso. Estamos aí com 46 pessoas me vendo, tá? E talvez você tenha teu compromisso, você quer aprender, ainda que tem um monte de coisa para falar, mas eu vou falar primeiro no básico, tá? Então vamos lá. Quando Jesus orientou aquilo lá, é porque os judeus, quando iam jejuar, eles jejuavam 2 vezes por semana. Terça e quinta. No dia de jejum, ele não penteava o cabelo. E a maioria tinha o cabelo grande naquela época. Assim, mas não uma mulher. Acordar pela manhã, não pentear o cabelo, ficar dentro. No meu caso, só dar uma batida aqui, uma batida lá. Você imaginou a Bi? Fazendo assim, ó. Misericórdia. Ó, eles não penteavam o cabelo. Ainda colocavam um roupão preto para identificar que estava jejuando. Então ele saía na praça assim, com o rosto assim, ó. Que nem morto. Aí alguém fala assim, você está passando bem? Ele fala, não, estou sim, é que eu estou jejuando. Só para o povo saber que estava jejuando. Aí Jesus falou, hipócrita. Inclusive, Jesus não falou que quebra o jejum. Pelo contrário, ele disse, já recebeu o teu galardão. Qual era o galardão? O elogio. Você está jejuando? Caramba, você é um cara que jejua, hein? Por quê? Eles jejuavam só para querer o elogio. E Jesus... ele reprovou isso. O que Jesus orientou? Se você ler na Bíblia Linguagem de hoje, se você tiver aí a Bíblia Linguagem de hoje, lê nela para você ver esses versículos. Ele vai falar assim, quando levantar pela manhã, lave o teu rosto, penteia teu cabelo, para ninguém perceber que você está jejuando. Então você tem que fazer de tudo para ninguém saber que você está jejuando. Mas vamos lá. Vamos supor que você está jejuando. Quem foi que fez essa pergunta aí? Écio, você está jejuando. Ninguém pode saber. De repente você foi visitar um amigo. Aí ele traz um café para você e um bolo. O que você faz? Se você falar que está jejuando, para alguns diz que quebra. Se você comer, quebra. Se você sair correndo, ele vai falar, o que aconteceu? Será que meu café tem veneno? Então neste caso, você não vai dizer só para receber elogio. Nesse caso você vai dizer o seguinte, não, obrigado, Deus abençoe. Eu, Ademir, como pastor, eu visito as pessoas. E várias vezes eu já cheguei na casa de pessoas e quando eu chego lá eles fazem um bolo. E traz um bolo com aquela alegria de estar servindo o pastor. E eu estou em jejum. Aí o que eu faço? Irmã, Deus abençoe, eu estou consagrando hoje. Aí desculpa pastor.
Aí eu falo assim, bom, logo que a senhora fez para mim, separa um pedaço que eu levo para casa, tá? Na hora que eu encerrar, eu como, tá? Porque eu não vou também desfazer, né? Tá? Então eu não entrego o jejum, mas falo para ela que estou consagrando. Ela já vai entender que eu estou jejuando. Aí eu pergunto, neste caso, eu não jejuei para poder mostrar para ela. Eu não jejuei para falar para ela. Eu não falei para ela para receber um elogio. Eu estava falando para ela até para no sentido de explicar para ela o porquê que eu não iria comer aquele bolo. Nesse caso, não é pecado. Nesse caso, não quebra o jejum. Por exemplo, Jesus, quando ele foi jejuar, ele foi sozinho, ninguém sabia. Ele não tinha escolhido nenhum discípulo ainda. E como que todo mundo soube? Porque ele contou. Olha, eu fiquei 40 dias jejuando, 40 noites, eu fui tentado pelo diabo. Então ele contou para todo mundo. Se está escrito é porque foi notório. Todo mundo ficava sabendo. Tá bom? Então não pode você jejuar para mostrar que está jejuando. Mas se você está, por exemplo, eu chego para minha esposa e falo, bem, meu amor, amanhã eu vou jejuar, tá bom? Ela fala, oh, amém, meu amor. Eu não falei aquilo lá para poder querer um elogio ou para me aparecer. Não, ela como minha esposa, eu não tenho nada para esconder dela. E quando eu convoco a igreja para um jejum, como eu faço? Às vezes eu tiro o relógio com Deus o dia inteirinho. Oração, às vezes eu faço escala de jejum na igreja. Cada um pegar um dia para jejuar, sabe? Uma corrente. E Deus tem abençoado muito. Então não poderia eu convocar o povo, porque todo mundo está sabendo que está jejuando. Correto? Ficou explicado? Mais alguma pergunta que eu respondi? Uhum. Qual? Calma aí. Vê aí. E não tem água aqui, meu amor. Obrigado, tá? Deixa eu explicar uma coisa. A maioria de vocês, quando for jejuar, vai sentir dor de cabeça. Por que dor de cabeça? Ou talvez alguns já foram jejuar e sentiram, pastor, minha cabeça dói. É normal. Por quê? Porque o teu organismo está mal alimentado, mal acostumado. E tem as toxinas. Às vezes você toma muito café, às vezes muita coca, refrigerante, coisa semelhante. Tudo isso daí envenena o seu organismo. No momento que você para, é como um fumante, quando ele para de fumar. Dói a cabeça, ele fica, agitado. Ou alguém viciado numa bebida, na pinga, ele vai largar, ele fica... a gente é igualzinho. Então o que acontece? O que eu oriento? Eu oriento o seguinte, quer ver? Teve uma época que eu fui fazer um jejum e eu passei um período muito negro no ministério, minha esposa doente, coisa e tal, e eu fiquei um período sem jejuar, e depois Deus me orientou, faça o jejum novamente. Eu falei, vou fazer. Aí eu senti de Deus de fazer um jejum prolongado, então eu só jantava. Meu objetivo era, vou entrar quando eu for deitar 10 horas, meia-noite, e ficar até às 6 da tarde. Mas quando era mais ou menos 10, 11 da manhã, começava a doer a cabeça. E eu não queria parar. O que eu fiz? Eu tomava um comprimido para dor de cabeça. E continuava jejuando. Isso foi no primeiro dia, no segundo dia. Terceiro dia, já não doeu mais às 10, às 11 da manhã. Começou a doer umas 2 da tarde. Aí eu tomei de novo e foi indo. Mais ou menos 7 dias, 8 dias depois, e foi com água, tá? Eu fui fazendo esse jejum com água. No 7º, 8º dia, eu já fiquei até às 6, não doeu mais. Dali para frente, eu não tomei mais remédio nenhum, porque não doeu. Então eu fui sábio, eu não parei, porque senão eu nunca ia fazer. Toda vez que eu fosse fazer, dá dor de cabeça. Então eu fui, e limpou o organismo, aquelas toxinas, liberou, saiu, parou a dor de cabeça. Hoje o jejum normal, não dói a cabeça. Por quê? Porque o organismo está acostumado já, tá? Então, se doer a cabeça, não pare, toma um comprimido para dor de cabeça. Se for muito forte, você para. Aí no outro dia você vai novamente, um dia que você for, procure um horário mais prolongado, até você se acostumar. Ficou entendido? Qual a pergunta? Maria Santana. Maria Santana. O jejum só é válido se for algo que seja o que você mais gosta? Exemplo, não consigo ficar sem o café. Não, ao meu ver, não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver, tá? Você pode sim fazer um compromisso com Deus, mas tem pessoas que fazem, tem pessoas que ele deixa de assistir televisão, ele deixa de tomar café, ele deixa de tomar coca,
Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Mas, biblicamente falando, não existe assim, uma orientação nesse sentido, tá? Você pode fazer da forma que eu orientei aqui. Se você ainda não viu o vídeo todo, você pode olhar, que você vai encontrar todas as orientações neste vídeo que eu estou passando para vocês aqui. Vamos lá? Mais alguma? Alex Neves. Alex Neves. Se eu fizer... Alex Neves. Se eu fizer o jejum para receber dons, eu consigo ajuda, pastor? Sim. Ó, quer ver essa orientação? Os apóstolos não jejuavam. Os discípulos não jejuavam, sabia disso? Até os fariseus foram lá e falaram: Jesus, que negócio é esse? Os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam, e os teus só comem e bebem. Aí Jesus disse: enquanto eu estiver com eles, eles não precisarão jejuar, depois jejuarão. Quando Jesus ressuscitou no capítulo 1 de Atos, eles entraram no jejum. Eles ficaram 10 dias orando e jejuando, e foram batizados com o Espírito Santo. Porque o jejum, ele prepara o seu organismo para receber mais coisa espiritual de Deus. Ó, escuta essa orientação que eu vou dizer para você. Nós moramos ali em Americana e tinha uma mulher macumbeira. Macumbeira, pastor? Macumbeira. Depois ela converteu ao evangelho e morreu salva. E o diabo falou para ela: você vai ficar em jejum 7 dias, pão e água, porque eu quero te dar um dom. Olha, se o próprio diabo exigiu de uma serva dele jejuasse 7 dias e 7 noites, porque ele queria dar um dom, você imagina as coisas de Deus. Então você pode jejuar sim. Jesus, pode olhar que Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo no deserto, mas quando ele saiu cheio de virtude. Cheio do Espírito Santo é uma coisa, cheio de virtude é outra. Cheio do Espírito Santo é cheio do Espírito Santo. Cheio de virtude significa poder. Poder para operar milagres e maravilhas. Tá? Agora eu queria encerrar. Tem mais alguma pergunta? Tem. Eu quero ler para você em Mateus. Olha, vamos em Marcos. Marcos. Abre aí. 9:29. Veja o poder do jejum para você ver. Quer ver? Ó? Diz assim, ó. E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Aqui tinha um moleque epilético, com problema. Quando dava aquele problema nele, ele caía na água, caía no fogo, sabe? Se rolava no chão, espumava a boca. E os discípulos foram expulsar e não conseguiram. Aí Jesus chegou, expulsou, era um demônio. Aí o discípulo perguntou para Jesus assim: por que nós não podemos expulsar? Aí ele disse: por causa da vossa pouca fé. Mas, aí Jesus explicou: mas esta casta de demônio, isso é, esse tipo de demônio, não expulsa com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Olha, isso quer dizer para você que o jejum e a oração pode repreender os mais terríveis demônios. Sabia? Há um poder muito grande, há um mistério muito grande. Há um mistério. E isso foi revelado pelo próprio Jesus. Ele revelou isso para nós. O que ele queria dizer? Quando você ora e jejua, não há demônio que fique na sua frente. Não há tipo de doença que fica na tua frente. Você receberá curas, libertação e dom espiritual. Então pode jejuar pedindo dom, sim. Pode. É claro que você sempre ora, tira um período de oração, tá? Mas pode pedir sim. Pode pedir motivos espirituais. Eu creio que o jejum de Jesus foi só por motivo espiritual, para buscar o poder de Deus, a unção de Deus. Amém? Mais alguma pergunta? Maria Antônia: se tiver jejuando e sentir fome, posso entregar e a Deus responde? Sim, tá? É o que eu faço. Eu entro no jejum, não falo o horário que eu vou parar. Quando dá fome, que eu conheço eu mesmo. Você também se conhece. Inclusive eu tenho pressão baixa e quando eu percebo que eu vou lá, a hora, entrego e vou comer, tá bom? Pode fazer isso sim, tá? Normal. O que Deus não quer é sacrifício.
O jejum, para mim, ele não é um sacrifício. Ele é um motivo de glorificar a Deus. Amém? Eu faço porque eu quero que minha vida espiritual melhore. Para que eu possa chegar mais perto de Deus. O jejum ajuda eu a fazer isso. Aproximar mais de Deus. Amém? Marcos Ortiz. Quando estamos jejuando, tem mais possibilidade de Satanás usar mais as pessoas para nos tentar? A todo momento ele usa alguém para tentar a gente. Mas quando você se dedica a Deus, independente se você vai jejuar ou não, se você vai jejuar mais, orar mais, ler mais a palavra, só de ouvir esse ensino daqui de hoje, eu creio que muitos tentou ouvir e não conseguiram. O diabo vai lutar sim. Por que ele vai lutar? Porque ele quer que você para. Correto? A hora que Jesus foi mais tentado foi quando ele estava jejuando e orando. Tá bom? Porque ele não quer que você se prepare. Então ele vai fazer de tudo para fazer o quê? Para desanimar você. Mas se você continuar, logo aquilo lá vai parar, aquela tentação vai parar, toda aquela muralha vai cair e você vai ter vitória. Marileide Barros. Se eu estiver jejuando, esquecer e comer algo, posso entregar mesmo assim? Sim, eu acabei de explicar agorinha. Eu comi uma coxinha de frango que eu catei da minha irmã. E eu estava jejuando. Tá? Aí você vai lá e ora, fala, Senhor, olha, eu esqueci, comi. Irmão, Deus é inteligente, Deus é sábio. Ele sabe quando você faz para tentar e quando você teve um descuido. Amém? Ao meu ver, eu, Ademir, você pode ter um outro tipo de pensamento, de opinião. Mas a minha opinião é essa. Ele recebe. Só. Acabou? Uhum. Acabou as perguntas. Eu vou parar por aqui. Espero que vocês gostou. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe no seu Face, tá? Se você ainda não é seguidor da minha página, dá um clique aí, o sininho, tá? Passa a ser um seguidor da minha página. Porque, veja, hoje eu dei uma introdução, correto? Esse assunto, para vocês terem uma ideia, para mim passar ele detalhadamente para vocês, eu preciso de 8 horas. 8 horas para ensinar tudo. Ou quase tudo. Então eu vou voltar a outros dias para falar sobre o jejum. Você pode orar para os seus filhos que vai na escola, para o seu esposo que vai para o trabalho, para o seu serviço, para o seu patrão, para tudo você pode jejuar. E vou dizer para vocês, funciona. Como funciona. No comecinho do vídeo eu falei, cada jejum que você faz tem uma recompensa de Deus. Veja esse vídeo todo. Você que começou no final ou parou no meio, dá uma olhada nele inteiro. Senta aí uma hora, ouve ele detalhadamente, vai marcando algumas coisas. Hoje quase eu não citei versículos bíblicos. Da próxima vez que eu vim falar, eu vou pegar um texto à parte e vou mostrar para vocês. Lembra do dia que eu falei do jejum? Eu vou falar agora aqui e vou meditar com vocês detalhadamente. Tá bom? Deus abençoe, eu quero orar por você. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta? Vamos lá. Outras perguntas que vai ser feita, porque alguém mais vai ver esse vídeo, eu vou marcar um outro dia e vou passar respondendo todas essas perguntas. Vocês podem fazer, tá? Toda dúvida, eu vou estar respondendo. Nesta área, Deus me preparou bem. Eu tenho resposta para quase todas as perguntas, tá bom? Também vai ter alguma que a gente vai buscar a Deus, mas provavelmente a gente vai saber responder para ajudar vocês. Qual é? Marileide Barros, posso começar o jejum na hora que vou dormir e entregar pela manhã? Sim, normal. Por exemplo, Dário, quando Daniel foi lançado na cova do leão, ele jejuou só à noite, quando ele foi deitar e quando ele levantou. E Deus respondeu, sim, salvou Daniel. Pedro, eu encontro Pedro jejuando até o meio-dia. Eu não falei isso, tem jejum na Bíblia. Escuta isso, é importante. Tem jejum na Bíblia de uma noite, só uma noite. Pela manhã ele entregou, agora alguém falou, né? Deitar, dormir e acordar às 7. Acho que foi Dário mesmo. Fez isso quando Daniel foi lançado na cova do leão. Pode olhar no capítulo 6 de Daniel. Pedro jejuou até o meio-dia. Quando? Você lembra quando ele teve aquela visão de um lençol que desceu? Pode aqui diz lá que na 6ª hora, enquanto preparava o almoço dele, ele subiu para orar. Quer dizer, ele não tinha comido nada. Meio-dia ele foi comer. Para mim aquilo ali era um jejum.
ele foi entregar o jejum na oração e ele teve uma visão de Deus. Teve outros na Bíblia que jejuavam o dia inteiro, um dia de jejum. Temos na Bíblia então, ó, uma noite de jejum, um dia de jejum, meio-dia de jejum, 3 dias de jejum, 7 dias, Davi jejuou 7 dias, temos 21 dias que Daniel jejuou, temos 40 dias que Moisés, Elias e Jesus jejuaram. Só que não tem tempo de eu mostrar para vocês, senão nós fica aqui até 3 da manhã. Mas eu vou pegar outros dias para meditar com vocês e trazer essas orientações. Ficou explicado? Mamãe Leite? Você acha que congrega comigo aqui, né? A mãe da Sara, tá? Pode sim, tá bom? Mais alguma? A Roseli. Roseli. Quando fazer jejum, posso tomar água? Pode. Você começa no começo do vídeo que você vai ver que eu orientei isso. É a irmã da minha vizinha aqui, né? Glória a Deus. Pode fazer sim. E olha, vai ajudar a senhora muito, viu? Vai te ajudar muito. Mais algum? Não. Tá bom então, terminou, tá? Vamos orar? E ó, começa amanhã já. Você que pode, faz amanhã. Você que não pode, separe um dia, 2 dias por semana. Vai até meio-dia, até as 10, até as 3. A direção de Deus, tá bom? Aquilo que Deus te orientar, você faz. Mas vê esse vídeo inteiro. Senta uma hora, pega, liga e vê ele inteiro, que vai ter muita orientação para a sua vida espiritual. Vamos orar? Lembrando que quarta eu tenho live, tá? Às 8 da noite. Amanhã, provavelmente, às 3 da tarde, eu estarei fazendo um culto aqui na minha casa. Muito gostoso com a minha família, assim, sabe? Às 3 horas da tarde. Que bênção, né? Oi? E às 20 horas né? E à noite, às 20 horas amanhã, vai estar minha filha. Aqui, ó, a Milde, ela e a Inás, só louvor. Aí vai ter só louvor, tá? Das 8 às 9, só louvor. Você pode pedir o seu hino e ela vai estar cantando. Amém? Vamos orar? Tem aqui um pedido, vamos ver? Dilene Silva, não é, pensei que era. Vamos lá então. Soberano Deus, querido Pai, em nome de Jesus, aí estão os teus filhos e tuas filhas, que eu trouxe esta orientação da tua parte para eles a respeito do jejum. É claro, ficou muitas coisas para me falar, mas eu creio que o básico para eles iniciarem e começarem, eu falei, Senhor, abençoa eles agora, fortalece eles, que eles possam ter força e condição de jejuar, que o Senhor possa fortalecer eles, Pai. Eu creio que muitas muralhas vai cair por terra, muito mal vai ser desfeito, Senhor. Pai, eu abençoo a vida deles neste momento. Fortalece eles, Pai. O jejum e a oração quebra qualquer tipo de muralha, qualquer tipo de corrente, qualquer tipo de doença. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos agora, em nome de Jesus. Então você que não é um seguidor da minha página, passa a seguir aí, por favor. Eu peço a tua ajuda. Se você puder entrar na minha página e convidar todos os seus amigos para curtir nós, faça isso, que vai aumentando e a gente vai propagando e mais gente pode ouvir a palavra de Deus, tá bem? Um abraço a todos, fico com Deus, um beijo para todos vocês, eu amo vocês em nome de Jesus e que Deus possa abençoar a tua vida. Compartilhe esse vídeo com outro e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Mas, Senhor, meus irmãos, fiquem com Deus. Tchau!